Então, desde cedo eu botei na minha cabeça que ser médico é representar a esperança para os que sofrem, para os que nos procuram. E que a gente não poderia, sob hipótese nenhuma, esse contrato de esperanças. A medicina é muito mais do que um saber sobre o corpo doente. A medicina, ela tem uma natureza de preocupação com as pessoas que ela extrapola tudo isso que a gente precisa aprender de anatomia, de histologia. Depois, Wilder, eu vim encontrar isso no Menino do Dedo Verde, no livro Menino do Dedo Verde. Quando o menino te estuda, uma caminhada no hospital, encontra uma série de meninos, de pessoas doentes e volta para o Dr. Milmali, e o Dr. Milmali começa a conversar com ele e ele faz algumas perguntas para o Dr. Milmali e ele pergunta para o Dr. Milmali quando vê aquela menina triste, né? Ele pergunta: Dr. Milmali, será que existem pílulas de esperança? O que a medicina pode fazer contra um coração tão triste? Aí o Dr. Milmali, eu fiquei abismado com uma criança tão pequena, acaba de descobrir qual a primeira coisa que o médico deve saber. Então, desde cedo eu botei na minha cabeça que ser médico é representar a esperança para os que sofrem, para os que nos procuram. E que a gente não poderia, sob hipótese nenhuma, esse contrato de esperança. As pessoas nos procuram porque creem que estão encontrando ali alguém que sabe o que elas não sabem e alguém que lhes devolve o chão, né, que está, dependendo da doença, desaparecendo. Então, depois eu vim encontrar isso no Menino do Dedo Verde. E por aí vai. Eu confesso que eu tive muita sorte em encontrar, na fase inicial, digamos assim, uma versão muito humanística da profissão médica. Entendi. Professor, e o senhor traz isso, eu lembro de uma fala do Francis Carrió, né, que é o autor do Entrevista Clínica, que ele fala sobre isso, né, que as pessoas, elas buscam um médico, mas não apenas o cientista, né, o doutor, né, o doutor do saber, mas isso, e também essa questão da compaixão, né, da esperança, do apoio, da amizade, né. E aí eu aproveito para lhe perguntar, a gente vai mesclar aqui um pouco dessa trajetória com algumas coisas que eu quero explorar também da sua perspectiva, que é onde o senhor acha, o que aconteceu para que esse contrato, né, fosse cada vez mais ele não fosse sendo tão cumprido à risca, sabe? A gente acabou estudando um pouquinho, principalmente olhando para trás. Eu só posso olhar para trás estudando, mas o senhor viveu isso. E o senhor viveu e estudou, e continua vivendo e estudando. Então, acho que a sua perspectiva é muito valiosa. Na sua perspectiva, o que o senhor acha que tem feito com que a gente se afaste desse contrato e que a gente acabe se afastando? E esse afeto, que é o tema central da nossa conversa hoje, ele tenha se, pelo menos, enfraquecido em certa medida entre médicos e pacientes. Talvez o Nobel, né? Essa é uma questão muito complexa, né? Por que nós humanos, ainda ontem estava conversando com a minha secretária, por que nós humanos somos capazes de fazer coisas deploráveis, né? Então, por exemplo, alguém que acredita que está entregando seu pai em boas mãos pode descobrir mais tarde que é difícil dizer se isso é uma minoria ou uma maioria, né? Essas que aparecem nos jornais, etc, etc. Mas a gente vivendo, a gente sabe que há um paradoxo, uma dissonância entre tem um editorial, inclusive, do BMJ, né, do British Journal de 2002, eu acho, que ele é sobre por que os médicos estão infelizes. E ele começa falando, veja, isso não é medicina brasileira, nem norte nem nordeste, é medicina inglesa, né, de Reino Unido. E ele começa dizendo, estamos nesse começo de século, né, 2002, né, vivendo um grande paradoxo. Nunca tivemos tanto triunfo do ponto de vista científico, né? Só lembrar que a penicilina é dos anos 30, primeira cirurgia do começo do século, que tudo que a gente tem não tem nem 150 anos de ciência, né? Tanto de medicamentos, de transplante, de salvar bebês de 1 quilo, que foi uma parte do meu trabalho nesses anos todos. Mas, enfim, então há um paradoxo entre nunca tivemos tanto triunfo técnico e, por outro lado, nunca estivemos tão perdidos na cultura contemporânea. Um psicanalista pernambucano, mas radicado no Rio de Janeiro, muito famoso, um grande intelectual, Jurandir Freire Costa, num dos textos ele diz, vivemos tempos
de desinvestimento cultural na ideia do... Então, quer dizer, uma parte da medicina sofre da crise da cultura contemporânea, uma visão muito, muito pessoal, de um sucesso muito pessoal, sem compreender que o sucesso dele tem a ver com a qualidade do que ele oferece, né? do que ele oferece para quem ele procura. Para finalizar aí esse primeiro pensamento, eu diria que as escolas também se perderam na capacidade de conjugar ensino técnico-científico com ensino ético-relacional. Aliás, isso está dramaticamente publicado num livro bioeticista chamado Sérgio Rego. O título é Saindo da Adolescência. Tem um primeiro título que eu esqueci, mas acho que é Medicina e Ética. Saindo da adolescência com a vida dos outros nas mãos. E aí ele vai mostrar, ele faz uma pesquisa com mais de 40 escolas médicas, quantas escolas médicas desprezavam à época, né? O ensino das humanidades, o ensino da ética, o ensino das habilidades de comunicação. Então você termina não dando a oportunidade de muitos alunos perceberem isso que você começou logo no início aqui do nosso encontro. Compreendam a medicina pelas lentes mais profundas que vocês puderem. Medicina é antropologia. Medicina é medicina humana. Medicina trata da condição, trata do sofrimento. A medicina não pode estar descolada das ciências humanas, comportamento. Então você tem uma crise da cultura contemporânea, uma crise da escola médica, caminho do social que cada vez mais empurra algumas pessoas, né, que escolhem ou são empurradas para uma dimensão muito egocêntrica, muito narcisística, uma ideia de que eu posso ter sucesso mesmo me comportando, mesmo não estudando, né, coisas que eu tenho obrigação de estudar. Então esse caldo termina realmente, o sujeito termina a faculdade, termina a residência, e eu não sei hoje, mas eu posso te dizer com certeza que há 10 ou 15 anos atrás ele era capaz de estudar 6 anos, 3, 4 ou 5 de residência médica e nunca ouvir a palavra habilidades de comunicação.